Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu resolvi trazer uma retrospectiva dos primeiros 3 meses do ano em relação às leituras. Confesso que comecei esse ano um pouco devagar e eu tenho um pouco mais de 10 leituras para mostrar aqui para vocês, mas foram leituras, a maioria delas, muito boas, algumas que eu levei muito tempo para fazer, por isso acabei travando aí no meio do caminho e não consegui ler mais, assim, muita coisa ao mesmo tempo que lia esses livros mais densos, mas mesmo assim esses livros que eu demorei mais tempo para ler foram experiências interessantes. Vou tentar contar um pouquinho como foi cada experiência de leitura, mas a maioria desses livros já tem vlog aqui no canal, então vou deixar todos os links aqui no box de descrição, caso você queira saber melhor como foi cada leitura desses livros, minha opinião detalhada do que eu achei. Vai lá assistir o vlog. E antes de mais nada, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita para se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que sair vídeo novo aqui no canal. E já deixa o seu like também, que o like ajuda demais, é uma forma gratuita de apoiar o canal. Assim o YouTube entende que você tá gostando do que vê por aqui, continua te entregando os meus vídeos e, consequentemente, entrega o canal para mais pessoas que assistem um conteúdo parecido. E aí, se você se interessar por algum dos livros que eu vou mostrar aqui hoje, tem link de todos eles aqui no box de descrição, que vai te levar direto para a Amazon, e comprando com o meu link você me ajuda muito sem pagar nada mais por isso. Eu tenho 3 metas principais que eu tento cumprir ao longo de cada mês, que eu separei certos livros para ir lendo. Então nós temos o nosso projeto de leitura de Anne Rice, temos também o nosso clube de leitura de clássicos para quem for apoiador do Catarse, então o nosso clube é exclusivo para os membros do Catarse, o link tá aqui embaixo, inclusive, se você quiser saber um pouco mais e fazer parte para ler esses livros com a gente. E eu tenho também a listinha de 12 livros para ler esse ano. Não vou contar com a meta das séries que eu fiz para ler esse ano, porque confesso que eu tô meio atrasada com essa meta. Então tem 3 metas principais aí que eu tô tentando cumprir certinho: Anne Rice, clássicos e os 12 livros. Começando pela nossa primeira leitura de Anne Rice desse ano, que foi Entrevista com um Vampiro. Eu tinha muitas expectativas para essa leitura, porque eu gosto de histórias com vampiros, e eu esperava um pouquinho mais de ação, um pouquinho mais, assim, de vampiricidade, vampirismo, vampiresco. Só que não teve tanto, foi muita teoria e pouca prática, entendeu? Porque aqui a gente basicamente tem um vampiro sendo entrevistado, e ele vai contando ali como é que foi desde o dia que ele foi transformado, como era a vida dele antes, como foi conviver com essa espécie nova e, sabe, foi muito assim, um pouco cansativo, e por causa das minhas altas expectativas eu acabei me decepcionando um pouco, mas não foi uma leitura ruim. A Anne Rice, ela escreve de uma forma assim muito detalhada, então você acaba se sentindo parte da história, porque a todo momento ela tá descrevendo, tipo, os mínimos detalhes dos ambientes, do que o personagem tá sentindo, de situações, então você consegue fazer parte ali da história, mas é uma história um pouco cansativa. Daí no mês de janeiro eu tentei fazer um desafio ali que deu uma flopada. Eu queria ler livros de capa branca e também queria fazer o desafio 7 em 7. Acabei lendo 2 livros dos 7, mas eu li os livros de capa branca. Então eu li Alto da Compadecida pela primeira vez, depois de já ter assistido o filme dezenas de vezes, e eu posso dizer que o filme é muito fiel ao livro, o livro é muito divertido, eu adorei acompanhar a história nesse formato aqui de livro, porque como eu já tinha assistido o filme, eu ficava com o jeito dos personagens na minha cabeça, então eu li o livro inteiro com as vozes dos personagens. E aí eu tive a minha primeira surpresa do ano, que foi O Príncipe Cruel. Eu enrolei muito pra ler esse livro, porque eu esperava que ele fosse uma coisa, um tipo de fantasia que eu não gosto, e ele foi completamente diferente do que eu esperava, o que me surpreendeu bastante. Eu não tinha expectativas para essa leitura, eu comecei a ler porque eu queria saber qual era desse livro, e sempre que eu via alguém comentando sobre essa leitura, falavam do romance, de não sei o que, do casal, e eu ficava tipo, pelo amor de Deus, que não tenha romance, que o romance não atrapalhe a história, mas eu queria que tivesse mais, entendeu? Porque tem tão pouco, assim, migalha de romance, a migalha da migalha, sabe? Farelo de romance. Eu fiquei querendo que tivesse mais.
Inclusive, a Judy acabou se tornando uma das minhas personagens favoritas aí dentro dos livros de fantasia, e eu só consegui ler o primeiro volume porque, assim, o começo foi um pouco lento, então o que era pra eu ter lido em um dia, né, porque eu queria ter lido em um dia, eu acabei demorando muito pra ler por causa do começo, e aí da metade pro final eu devorei o livro, porque começa a acontecer as coisas assim uma atrás da outra e você só quer saber onde vai chegar. E agora eu não vejo a hora de ler as continuações. Ainda em janeiro, agora com a meta de clássicos, eu comecei a ler o nosso clássico de janeiro. Eu só fui terminar ele em fevereiro, porque assim, subestimei um pouco o tamanho desse livro, mas eu conseguia ler bastante coisa muito rápido. Eu só passava muitos dias sem pegar esse livro pra ler mesmo, porque depois que eu lia, tipo, eu lia coisa de 100 páginas em um dia, então eu precisava de um tempo pra refletir, pra digerir, pra me preparar pra ler mais um pouco dele, que é Paraíso Perdido. Esse foi o nosso primeiro clássico do ano lá no clube. E eu gostei bastante. Eu tinha uma expectativa de que ele fosse como a Divina Comédia, só que só a parte do inferno, porque aqui a gente vai acompanhar Satã, que é o protagonista dessa história, a partir do momento que ele cai lá do céu com seus seguidores, e eles resolvem tentar dar a volta por cima. E o cara lá de cima jogou a gente aqui embaixo pra tentar derrubar a gente, mas a gente vai fazer desse buraco o céu e transformar o céu no inferno e converter essa nova espécie que ele tá criando pro nosso lado e não sei o que, uns planos mirabolantes assim. Foi muito divertido de acompanhar e eu gostei muito dessa leitura. Eu achei que seria mais difícil pelos comentários que eu recebi falando que era uma leitura mais densa, difícil, que eu ia demorar pra ler. Eu demorei uns 2 meses pra ler, mas foi uma leitura divertida e eu assisti muitos vídeos assim pra me ajudar a entender a história, li muitos textos, muitos resumos dos cantos pra me ajudar a compreender tudo que tinha aqui. Não, assim, não compreender tudo que tinha, porque é impossível entender tudo que tá aqui dentro em uma leitura só, mas o básico assim pra eu ficar por dentro da história. Eu procurei muitos vídeos aí no YouTube pra me ajudar e eu acredito que eu posso dizer que eu li esse livro, eu entendi boa parte do que tá aqui, a história principal em si. As referências eu já não vou dizer que peguei, entendeu? Porque eles se referem a tanta coisa, o personagem mitológico, guerra, não sei o que da Bíblia. Então assim, isso aí eu nem me preocupo em pegar, entendeu? Porque eu já entendi o contexto geral da coisa. Então assim, li Paraíso Perdido em janeiro, né? Comecei em janeiro, terminei em fevereiro. Aí, continuando com as leituras de fevereiro, o nosso clássico do mês de fevereiro, depois de um calhamaço daquele tamanho, foi A Ingênua Libertina. Não, minto, esse aqui é o livro dos 12 livros, mas o clássico do mês também foi curtinho. Então, o livro dos 12 livros era A Ingênua Libertina, e eu gostei bastante dessa leitura. Gostei muito dessa personagem, eu achei ela um pouco, assim, bem fora da casinha, porque ela literalmente se apaixona por um mendigo, digamos assim. Ela vê um cara ali na rua, tipo, dormindo na rua. É um cara de um movimento político contrário ao da família dela, alguma coisa do tipo. E ela se apaixona por ele e cria uma fanfic na cabeça dela de que ele vai se apaixonar por ela, de que ele tá esperando por ela, que um dia ele vai aparecer de noite na janela do quarto dela pra eles fugirem. E a menina tem, tipo, 13 anos de idade. E eu fiquei, minha filha, vai estudar, vai ler um livro, vai... sei lá. E assim, eu fiz muitas marcações, porque era cada coisa que ela falava que não é possível que a menina da cidade tá pensando nesse tipo de coisa. Gostei. E é uma leitura super rapidinha também. E aí o nosso clássico do mês de fevereiro foi Coração das Trevas, que foi uma decepção também, porque, eu não sei, essa capa me passava outra vibe, e eu entendi, assim, o porquê que ele pode ter sido chocante pra época, porque que a gente vai ter eu nem sei o que o protagonista é, um jornalista, um desocupado, não sei. Ele foi lá para as minas de Marfim no Congo e começou a descrever como é que era a situação das pessoas que trabalhavam ali, tipo, dos escravizados e das pessoas brancas que ficavam ali controlando as pessoas, né, pretas que trabalhavam para eles. Então ele vai
descrever ali as cenas e tudo mais, só que hoje a gente já tá tão, sabe, casca grossa com esse tipo de coisa, que não me surpreendeu. Eu fiquei esperando uma coisa meio... não sei explicar o que eu esperava, eu só não esperava que fosse só isso. E, enfim, foi uma decepção. Não sei se eu esperava um negócio meio Viagem ao Centro da Terra, 20 mil léguas submarinas, um monstro do nada surge do meio da floresta. Não sei. Eu só sei que não era isso que eu esperava. Aí, em fevereiro, eu terminei Paraíso Perdido e eu fiz 3 leituras que fecharam o mês, assim, de uma forma maravilhosa. 2 desses livros eu já panfletei um monte lá pelo Instagram, pelo TikTok, até aqui no canal. Tem um vlog aqui no canal lendo esses 3 livros juntos, porque eu queria fazer um desafio também de tentar ler um por dia. Não deu pra ler um por dia, mas eu consegui ler eles relativamente bem rápido. Começando com... qual foi o primeiro que eu li? Eu acho que foi esse. Garotas de Sorte, da Charlotte Nicole Davis. Gostei pouco, né? Aqui a gente vai acompanhar 5 protagonistas que vivem em uma casa de boas-vindas, que é como elas chamam, e lá elas têm que vender seus corpos para sobreviver, para ter o básico, um teto sobre a cabeça, um lugar para dormir, comida e roupa limpa. E aí as pessoas que vivem no vilarejo chamam elas de garotas de sorte, porque elas têm tudo isso, né, assim, meio que de graça, sendo que eles trabalham muito para conseguir metade disso. Então essas garotas são consideradas garotas de sorte. E aí essas garotas, em sua maioria, elas são vendidas pela própria família para a família conseguir um dinheiro ali a mais e ter uma boca a menos para sustentar, porque a condição ali era muito, assim, miserável, então, né, precisavam tomar certas decisões para conseguir sobreviver com o mínimo. E aí essas 5 garotas vão se encontrar lá dentro dessa casa de boas-vindas e elas vão precisar fugir, entendeu? Vai acontecer um negócio ali que se elas não fugirem, elas vão morrer. Mas se elas fugirem, elas também correm o risco de morrer de 2 formas. A primeira delas, porque fugiu, e elas têm ali uma marca, assim, uma tatuagem de flor no pescoço, que tem uma certa magia aí envolvendo essa tatuagem. Quando elas se afastam demais, ou se afastam por muito tempo, essa marca, ou quando elas tentam cobrir essa marca também, essa tatuagem começa a queimar e, tipo, insuportavelmente, e elas acabam tendo que descobrir, né, tipo, se elas tentarem cobrir pra se disfarçar, pra fugir, elas precisam tirar o que estiver cobrindo pra marca parar de queimar. E aí, quem vê essa tatuagem sabe que elas são dessa casa de boas-vindas e acaba levando elas de volta ou denunciando que elas estão fugindo. Então elas podem morrer por serem pegas por ter fugido e porque tem umas criaturas vagando pela noite aí também. E essas criaturas se alimentam da alma delas e elas vão encontrar muitas dessas criaturas pelo caminho e vão passar por muita coisa aqui também no meio dessa fuga, vão conhecer pessoas que vão ajudar, outras que podem não estar tentando ajudar tanto assim, e durante essa fuga elas vão tentar chegar até uma lenda, que é uma figura, uma mulher que faz parte de uma lenda ali, que diz que liberta essas garotas dessas casas de boas-vindas. Essa mulher consegue remover essa tatuagem e elas vão atrás, então, né, dessa lenda para tentar tirar essa tatuagem e ser livre, né, conseguir viver normalmente ali no mundo, fora da casa de boas-vindas. Só que no meio do caminho elas vão ver que o negócio não é bem assim. Muito bom, entendeu? Leiam. Esse livro tem uma continuação, se eu não me engano, é uma duologia. Então, por favor, leiam, comprem, esgotem o estoque da Amazon desse livro para a editora entender que é para trazer o 2º volume, pelo amor de Deus. Agora que eu lembrei que eu não li os 3 livros no mesmo vlog. Eu consegui ler só 2, e o segundo deles foi Notas Suicidas de Belas Garotas. Já postei resenha desse livro lá no Instagram, assim como de Garotas de Sorte também, e como também falei sobre ele no vlog. Aqui a gente vai ter uma personagem que ela tinha uma melhor amiga e hoje elas já elas nem têm contato, até que no áudio ali no microfone da escola anunciam que essa menina morreu.
E aí a gente tem essa protagonista lembrando do tempo que elas eram amigas e pensando que o que pode ter acontecido, e a gente vai ter esses capítulos intercalados entre o passado e o presente. A gente vai ver como que era essa menina que morreu, tipo, as coisas que ela fazia, e isso vai começando a fazer a gente criar teorias do porquê que ela pode ter morrido, em que ela estava envolvida, o que aconteceu. E aí a protagonista vai tentar investigar também, vai tentar entrar em contato com pessoas que elas tinham em comum, pessoas conhecidas, amigos, pessoas que elas encontraram em alguma festa e que ela acha que pode ter a ver com a morte dessa menina. E esse livro me fez querer tentar descobrir o que estava acontecendo junto. Também fiz bastante marcação. É uma leitura muito rápida, porque tá a todo momento assim, ela lembrando de alguma coisa, perguntando alguma coisa pra alguém, desconfiando de alguém. Então a gente acaba se envolvendo ali junto dessa investigação. E, sério, é uma leitura que vale super a pena também. E aí, o terceiro e último livro que era pra eu ter lido nesse desafio, mas acabou ficando pra depois, que foi Apaixonados pela Esperança. Eu acho que vocês não aguentam mais ver esse livro, de tanto que eu já falei dele. Mas é porque, assim, eu não esperava muita coisa. É aquele tipo de leitura que tem um personagem doente, aqui no caso não é um personagem, são 5 personagens doentes que estão ali sempre no hospital, que é o lugar onde eles vão se encontrar e vão criar essa amizade. E não é muito o tipo de livro que eu gosto, porque eu acho muito pesado, sabe? E aí acaba, sei lá, eu fico com medo de ficar cansativo, mais do mesmo, não sei. Mas esse livro aqui não foi assim. Sério. Eu não consigo nem explicar o que é esse livro, só lendo pra entender. Porque assim, a gente tem uma personagem principal, que é a que vai se aproximar de cada um dos outros personagens. E aí, por ela ser amiga de um aqui, aí ela é amiga de outro ali, ela acaba unindo todo mundo. E a gente tem os mais diversos problemas, assim, desde físicos até psicológicos. Então a gente tem um personagem que não tem um pulmão, outra que tem um coração mais fraco, tem distúrbio alimentar, tem depressão. Então, assim, muitos gatilhos, tá, nesse livro, cuidado. E aí a gente vai acompanhar o dia a dia deles ali, o passado deles também, o que fez com que eles ficassem assim. Então, o menino que tem só um pulmão, ele era nadador da escola, da equipe da escola de natação. Então, a gente vai ver como que isso afetou a vida dele ali. A menina que tem o coração fraco, acho que ela é da equipe de corrida da escola, então também afeta o dia a dia dela ali, quando você tem uma coisa que você gosta muito de fazer e aí do nada você não pode mais fazer, senão isso pode literalmente te matar. E as conversas que eles vão tendo, as experiências que eles vão trocando, não tem como eu explicar cada uma delas. É realmente fazendo essa leitura que você vai conseguir entender esse livro. Perfeito. Inclusive, stalkeando ali a autora, eu descobri que ela tem várias outras histórias, algumas delas até de fantasia, e espero que a Rocco traga essas outras histórias pra gente, porque eu gostei muito da escrita da autora, as palavras que ela usa, tipo, ela tá ali escrevendo sobre um negócio super triste, mas de uma forma tão bonita que eu fiquei tipo, como pode? Eu já tava aqui arrumando os livros depois de gravar o vídeo e lembrei de outro livro que eu li. É porque eu li em e-book, aí eu esqueci. O negócio de e-book comigo não dá certo, entendeu? Porque eu não vejo livro, então eu não sei que eu tô lendo, que eu preciso ler, eu não sei que eu já li. Eu preciso me acostumar ainda com essa coisa de e-book. Mas eu li O Rio e a Raposa, vou até deixar um espacinho aqui pra ele, que é um livro nacional que traz aí uma lenda. A gente vai ter uma deusa na floresta e ela encontra um bebê na floresta e ela resolve pegar esse bebê pra criar. Só que ela vê esse bebê, tipo, sabe, tá muito humano esse bebê, então vou fazer umas modificações ali. Aí ela dá uma forma, assim, umas características de raposa e cria esse bebê ali na floresta. Ensina as coisas sobre os deuses, as lendas e tudo mais, e coloca ali uma condição para essa criança. Então ela sabe que ela vai ter que voltar ali pro mundo dos deuses um dia, alguma coisa assim. Só que mesmo depois que ela for, ela vai continuar voltando
todo aniversário da menina, que eu esqueci o nome dela, alguma coisa assim, não sei. E todo ano essa menina ela vai ganhar uma cauda nova de aniversário. E ela vai crescendo ali, mesmo depois que a deusa vai embora, ela continua crescendo na floresta, não se aventura pela cidade, então tudo que ela precisa tá ali na floresta. De dia ela é uma raposa e ali depois do crepúsculo ela vira uma adolescente normal. E ela tem uma amiga que vive na cidade, que de vez em quando vai visitar ela ali na floresta também, então é bem legal acompanhar essa amizade entre elas. Só que um dia a amiga dela fala que vai se casar, a família dela tá já arranjando um casamento pra ela e que ela não vai poder mais ir pra floresta. E ela não vai poder mais ir pra floresta. Meu Deus, não tá saindo a palavra. E ela não vai poder mais ir pra floresta com tanta frequência, porque ela vai ter outras obrigações, outros deveres. E aí vai ter um festival, aí numa noite, e ela chama essa menina, né, que é metade raposa, metade mulher, ela chama ela pra conhecer ali a cidade, comer algumas coisas diferentes e tudo mais. E a raposa acaba conhecendo uma pessoa, um príncipe, só que, né, sem saber que ele é um príncipe, e aí a gente fica meio assim, acompanhando os dois ali, se conhecendo, rola uma treta ali também entre ela e a amiga dela, porque aparentemente a amiga dela é a melhor amiga do príncipe, mas enfim, não tem romance, assim, um romance que roube a história do livro, mas eu gostei muito de como o autor escreveu tudo, sabe, com tanto detalhe, assim, da cultura, da mitologia, das lendas, e descrevendo os cenários, e principalmente a cena do festival, assim, eu me senti no meio do festival lá deles. E é uma história super curtinha também, então muito rápida de ler. E quase que eu esqueci de falar dela aqui pra vocês. Tem resenha dessa história também lá no meu Instagram, caso você ainda não tenha lido. Vale a pena a leitura. Tava de graça no Kindle Unlimited quando eu peguei. Talvez ainda esteja, então dá uma olhadinha no link aqui que eu vou deixar da Amazon. E aí aproveita e já pega pra ler, assim, num fim de semana você consegue ler e vai valer a pena. Esqueci de falar que no mês de fevereiro também eu comecei a ler o Vampiro Lestat. Eu já tava quase esquecendo, porque eu terminei ele só em março. E acabou que a leitura de março do projeto da Anne Rice ficou agora para abril, que eu estou lendo no momento, mas em fevereiro eu comecei a ler também o Vampiro Lestat. E esse daqui eu já gostei muito mais do que Entrevista com o Vampiro, porque aqui a gente tem um pouco mais de ação. A gente vai acompanhar o Lestat descobrindo tudo ali sobre o mundo vampiro que o Louis, que é o protagonista de Entrevista com o Vampiro, não descobriu. Então, assim, a gente tem no primeiro livro o Louis tentando descobrir as coisas, né? Perguntando pro Lestat, o que acontece se eu fizer isso? Existem outros vampiros? Onde estão os outros vampiros? Que poderes eu tenho? Que poderes eu poderia ter? Então, ele fica questionando muita coisa pro Lestat que o Lestat não responde. E aqui a gente vai ter a maioria dessas respostas, enquanto o Lestat tá contando ali, tá escrevendo a biografia dele depois que ele já se tornou um astro do rock. Apenas. Então eu gostei muito mais de Vampiro Lestat do que Entrevista com o Vampiro. Aqui a gente tem muitos detalhes sobre esse mundo, sobre essa espécie aí, e coisas sobre o passado, sobre os primeiros vampiros, sobre como chegou aqui até o tempo do Lestat. Muitas coisas. E o mês de março foi, assim, um flop total, porque eu comecei e terminei, dentro do mês de março, 2 livros. O Vampiro Lestat eu já tinha começado em fevereiro, né? Eu só terminei em março. E eu consegui ler 2 livros inteiros. E além do Lestat que eu finalizei, eu comecei mais 2 livros. E não terminei ainda. Os 2 livros que eu li inteiros no mês de março foram esses 2 primeiros volumes da série do Clube dos Sobreviventes. Então eu li o primeiro volume, Uma Proposta e Nada Mais, e o segundo volume, Um Acordo e Nada Mais, que também tem vlog aqui no canal lendo esses 2 livros. O objetivo era ler a série inteira, mas assim, o primeiro volume já me decepcionou demais. E quando eu fui pro segundo, né, com esperanças de que poderia melhorar um pouco, só daqui pra frente foi só pra trás, entendeu? Então eu fiquei com medo de ler o terceiro volume e ser pior ainda. E, não sei, eu não gostei dos personagens, de como
a autora construiu a relação ali entre os personagens, eu achei tudo muito afastado, sabe, um personagem do outro. Os personagens que vão formar o casal mal se conversam, quando conversa tá ali brigando, tá arranjando motivo pra não dar certo as coisas. Eu fiquei, mas gente, vocês têm que ficar junto no final, como assim? Então assim, não me convenceu. E os outros 2 livros que eu comecei no mês de março, mas ainda não consegui terminar, o primeiro deles foi o nosso clássico do mês de março, que é Jane Eyre. Eu tô gostando muito de Jane Eyre, mas eu tava muito travada nas outras leituras, principalmente do Vampiro Lestat, que era um livro ali bem maior do que Entrevista com o Vampiro, e eu tava tentando correr atrás pra não deixar atrasar esse projeto, e aí eu acabei deixando Jane Eyre de lado por um tempo, mas eu tô gostando muito dessa leitura, eu tô gostando muito da Jane Eyre. E eu também comecei a ler o livro da Elizabeth I, esse daqui eu tava empenhada no começo, eu cheguei a ler mais de 100 páginas dele em um dia, e acabei parando também por motivos de precisava focar em outras leituras que estavam me exigindo mais. Eu não cheguei nem na metade dele, eu tô aqui na página 300, de 900 páginas. 900 não. 700, eu acho. 792 páginas. É que ele é grandão, né? Parece... Ele é do tamanho de Caminho dos Reis, mas tem 300 páginas a menos. 400 páginas a menos. Tudo bom. Enfim, grossura da folha, né? Isso influencia também. Eu tô gostando muito desse livro também. Eu até cheguei a assistir um filme porque eu queria ter imagens na minha cabeça do que eu tava lendo aqui. E aqui a gente vai ter ali o dia a dia da Elizabeth nos últimos anos de reinado dela. Então, bem depois já que a Mary Stuart morreu, e toda uma treta ali que ela tinha com a Espanha, e que a irmã dela tava lá na Espanha, e que a prima dela também, que era uma rival dela, que tava ali do lado dela todo dia. Então, várias tretas, assim, internas ali. E eu tô gostando bastante, não é uma leitura chata, não é cansativo. Pelo contrário, os capítulos são muito curtos, então quando eu começo a ler, eu vou assim, não quero mais parar. E essas foram as minhas leituras do ano até agora. Eu preciso rever aí algumas leituras que ficaram para trás também, para tentar encaixar nos próximos meses, e eu tô, assim, tentando priorizar mesmo essas 3 principais metas que eu falei. Então eu já pego o clássico pra ler, terminando o clássico eu já pego o livro dos 12 livros, ao mesmo tempo que eu tô lendo o livro da Anne Rice, porque são 3 metas, assim, importantes, e eu não quero deixar elas atrasarem. Inclusive, eu não li o livro da lista dos 12 livros do mês de janeiro, porque não deu tempo. E aí, em algum momento mais pra frente do ano, eu leio ele, só pra não ficar, né, incompleta a lista. Eu vou tentar ler os 12 livros, porque as últimas vezes que eu fiz essa meta, eu não li nem metade da lista. Então, dessa vez, eu vou tentar ler a lista completa. E é isso. Inclusive, o livro da Elizabeth faz parte da meta de 12 livros. Coloquei um calhamaço ali no meio, só pra dar uma dificultada na minha vida. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham saído desse vídeo com algumas indicações, ou se você já viu esses livros nos vlogs, né, que eu postei sobre eles. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a, né, ficar com mais vontade ainda de ler. E eu vou ficando por aqui, a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau!